A terceira pergunta do nosso teste modelo, ela apresenta-nos uma função de duas variáveis, cuja forma é esta. Repara que z é uma função que depende de x e de y. E a pergunta que é feita, há duas alíneas. A linha A pede para fazer um esboço gráfico do domínio da função e indicar um ponto que seja exterior a esse domínio. Ora, a ideia de domínio de uma função, de uma variável, ou de duas, ou de três, ou de n, é a mesma sempre. Portanto, nós aqui, quando queremos calcular um valor de z, em vez de substituirmos, digamos assim, só uma variável x, como vimos na nossa pergunta 1 acima, nós temos que substituir dois valores, um para x e outro para y. E, portanto, o domínio é constituído por pares de números reais, pares, elementos do conjunto R2. Então, o que nós queremos saber é quais são os pares de números reais que podemos substituir nesta expressão, de modo a poder calculá-la, e o conjunto de pares de valores que nos permitem fazer esse cálculo, portanto, o conjunto de pares de números reais que têm uma imagem, que têm um valor de z, designam-se por domínio da função z. Então, nós vamos ver que passos temos que seguir para calcular o valor de z para um dado par de números x, y e ver que pontos deste cálculo é que podemos ser impedidos de fazer se usarmos determinados pares de números x, y. E os pares que não nos permitem fazer esse cálculo são os que não pertencem ao domínio de z, os que nos permitem fazer são os que pertencem ao domínio de z. Então, se considerarmos o numerador, eu posso calcular o valor desta expressão para qualquer par de números reais x, y. Portanto, no que toca a esta expressão, o domínio são os pares de números todos, é o conjunto R2 todo. Mas agora nós temos aqui uma divisão por x mais y. E a situação em que esta divisão não pode ser feita, portanto, em que não conseguimos calcular um valor de z, é aquela em que x mais y é igual a zero, porque não podemos efetuar divisões por zero. Então, nós sinalizamos isso, dizendo que o domínio da nossa função z é o conjunto de todos os pares de pontos pertencentes ao conjunto R2, restringidos de forma seguinte: x mais y tem que ser diferente de zero, para podermos garantir que esta operação pode ser efetuada. Ora, esta é a definição formal de domínio de z. Nós agora vamos ver, em termos do nosso plano XY, quais são os conjuntos de pontos que satisfazem esta desigualdade. E algo que podemos observar logo é que, se quisermos que x mais y seja diferente de zero, então x tem que ser diferente de menos y. Ora, portanto, nós queremos que as coordenadas x e y dos pontos do domínio da função z, queremos que eles não verifiquem esta igualdade, y igual a menos x. Ora, os pontos que verificam esta igualdade são todos aqueles que estão sobre uma reta que bisseta os quadrantes pares 2 e 4. Portanto, todos os pontos desta reta são aqueles que não pertencem ao domínio de z, que é o que está aqui dito. Portanto, o domínio de z é constituído por todos os pontos do plano, exceto os que estão sob a reta y menos x. E é isso que nós sinalizamos com estas marcações aqui. O domínio é constituído por todos estes pontos, exceto da reta encarnada. E então, sendo a representação gráfica do nosso domínio esta, qual poderá ser um exemplo de um ponto interior ao domínio? Um exemplo de tal ponto pode ser, por exemplo, aqui o ponto 1, 1. E este é um ponto interior porquê? Porque nós conseguimos traçar uma vizinhança, pode ser uma vizinhança circular, centrada neste ponto,
tal que todos os pontos do círculo que marcamos aqui pertencem ao domínio de Z. E nós vemos que todos eles pertencem porque nenhum deles está apoiado sobre a reta encarnada que aqui marcamos. Portanto, ponto interior, por exemplo, o ponto com coordenadas x1, y1, aí tu podes recordar a expressão da função e ver que nesse ponto x1, y1, o valor da função é 1/2. Depois, a linha B desta pergunta número 3 do nosso modelo, ela pede o seguinte: qual a variação de Z no ponto xy igual a 3, 4 na direção do eixo dos x? Isto significa concretamente o quê? Tu tens o plano xy, que é o plano dos pontos do domínio da função xy. Imagina o eixo dos z saindo para fora do teu ecrã perpendicularmente a ele, o semi-eixo positivo dos z, apontando para fora, e a função z é uma superfície no espaço referenciado por este referencial x, y, z. Ora, o que a pergunta pede é, marcando nós o ponto 3, 4, imagina x3, y4, que é este ponto, como é que varia a função na direção do eixo do x? Ou seja, se nós considerarmos o conjunto de valores que a função toma numa linha que tenha a direção do eixo do x, que seja paralela ao nosso eixo do x, imagina a parte da superfície correspondente à função z que fica acima desta linha que passa aqui pelo ponto 3, 4 e que tem a direção do eixo do x. Portanto, repara que temos o y fixo em 4 e queremos saber se a função restringida a este domínio coincidente com esta linha, a função, em vez de ser uma superfície sobre esta linha, é ela própria uma linha com os valores de z que a função toma em cada um destes pontos. Nós queremos saber se, à medida que aumentamos x, nesta direção, quando estamos neste ponto, se a função é crescente, decrescente ou estacionária. Portanto, como sobre esta linha nós temos o y constante, nós queremos ver como é que a função varia com z, então queremos calcular a derivada parcial, como é que a função varia com x, queremos calcular a derivada parcial da função em ordem a x, e esse cálculo está indicado aqui, a derivada parcial em ordem a x da nossa função. E para fazermos este cálculo, nós temos que derivar um quociente e, portanto, aplicamos as regras de derivação de quociente que conhecemos. Temos a derivada do numerador em ordem a x, temos que atender que as derivadas usadas são derivadas em ordem a x, portanto, derivada do numerador em ordem a x vezes denominador, menos numerador vezes derivada do denominador em ordem a x, a dividir por denominador ao quadrado. É isso que aqui temos. Ora, a derivada de 4x menos 3y em ordem a x, significa que neste cálculo tomamos o y como constante, derivada de uma constante é 0, derivada de 4x é 4 e é isso que está indicado aqui. 4 vezes x mais y, que aqui está. Depois temos 4x menos 3y, que está indicado aqui, vezes a derivada de x mais y em ordem a x.
Ora, como nós estamos a calcular a derivada parcial em ordem a x, porque, recordo-te novamente, temos aqui o ponto 3, 4 e estamos a ver como é que a função varia quando os pontos do domínio se consideram só aqueles que estão sobre esta linha na direção em que o x aumenta, portanto, nesta direção aqui. Portanto, dizia eu, estamos a calcular a derivada parcial em ordem a x, de x mais y. A derivada parcial de x em ordem a x é 1. A derivada de y em ordem a x é 0. E, portanto, aqui temos um 1 a multiplicar por esta expressão que já aqui tínhamos visto antes em cima. E então, a derivada parcial, o resultado dela é este que aqui está. E agora nós só queremos ver quanto é que a derivada vale no ponto 3, 4. Substituímos aqui x por 3 e y por 4. Podes observar que esta expressão dá 0. Esta dá positiva, esta que aqui está, positiva. Esta dá 0, esta dá positiva e, portanto, a divisão tem sinal mais, que é o que está indicado aqui, de onde concluímos que a função z, ela é crescente no ponto 3, 4 na direção do eixo do x. Ou seja, se considerares a superfície definida por esta função, o modo como ela varia ao longo da direção que aqui está, no ponto 3, 4 ela é crescente. E isto termina a resolução do nosso exercício número 3. Tu podes ler sobre derivadas parciais na nossa sebenta, no capítulo 6, a partir da página 119.